dia. Bom dia a todos os ouvintes da SAB. Prazer ter o senhor com a gente mais uma vez aqui, professor. E eu vou começar com o destaque de hoje da coluna Sagres em Off, né? A gente antecipou um pouquinho a coluna hoje, mas o destaque é para essa divisão dentro da base do governo de Ronaldo Caiado. O governador, eu destaquei na coluna, ele está ainda restrito a essas questões familiares depois da perda do filho no último domingo. Então, para a articulação política, o que isso gerou? Gerou uma pausa, né? As coisas estão todas mais paralisadas nas conversas nessa divisão da base. A base hoje tem 5 pré-candidatos ao Senado. Pausa feita, professor, o fato é que as convenções vão ficando cada vez mais próximas, né? Elas começam agora no próximo dia 20 de julho e vão até o dia 5 de agosto. Então o prazo vai ficando mais curto para que o governo tente articular uma unidade e ter um candidato só ao Senado. Como é que o senhor avalia essa divisão dentro desse novo grupo político, dessa nova força política que está ainda se construindo, né? Que é a base do governador Ronaldo Caiado. É uma base que foi iniciada numa eleição de 2018, com 14 prefeitos e pouquíssimos partidos. De lá para cá ficou muito grande, chegou a ter essa quantidade de candidatos ao Senado. Só lembrando aqui para a análise do senhor, né, que nós temos então a confirmação do TSE de que todos podem ser candidatos, né? As candidaturas isoladas são permitidas, professor. São 2 aspectos muito práticos, né? Em primeiro lugar, é que havia já uma previsão desde antes de que quanto maior o crescimento da base de apoio, quanto mais amplo for o leque de forças num determinado grupo político, né, mais esse campo ele traz para dentro de si também as divergências. Então, isso estava previsto desde quando o governador Ronaldo Caiado conseguiu fechar com o MDB, há cerca de 1 ano e meio atrás. Ele estabeleceu esse parâmetro de ampliação, né? Muito amplo. A partir daí, ele formou uma base de apoio muito consistente e praticamente criou-se até, para alguns, né, a ideia de que a disputa contra outras chapas nem sequer aconteceria. Haveria uma folga eleitoral, uma folga de vantagem eleitoral aí para Ronaldo Caiado bem estabelecida. Quer dizer, com isso ele trouxe também as disputas para dentro do seu grupo de apoio. O que nós estamos vendo agora é que essas disputas estão manifestando-se especialmente, né, naquela área da disputa que é a área da disputa majoritária, né, que é a candidatura ao Senado. Todos estão com o Ronaldo Caiado. Agora, cada facção, cada liderança, ou seja pelo aspecto regional, ou seja pela representação socioeconômica de algum segmento aí do setor produtivo do Estado, né? Cada segmento político desse tem a sua pretensão, né, de ocupar espaço dentro do provável futuro governo, né? E o segundo aspecto é esse que você mencionou. O calendário eleitoral ele é praticamente impositivo. Ele é estabelecido já há muito tempo. E é ele que dá um contorno e uma estrutura ao comportamento dos atores dentro da cena eleitoral. Então, os principais líderes, os partidos políticos, as alianças que se formam, é sempre de olho nesse calendário. Ele estabelece as marcas para que as coisas sejam resolvidas. O que nós temos que seguir agora é saber se serão bem resolvidas ou mal resolvidas dentro da base do governador. Pois é, professor, e assim, um lugar comum, né, na análise política é comparar pesquisa com o que pode ser o cenário efetivo lá da eleição, né, ou das semanas finais da eleição. E parece que para essa campanha ao Senado isso pode valer ainda menos, né, porque hoje há uma pressão de alguns pré-candidatos de retirar o delegado Valdir da disputa, né? Quem está dentro da base prefere ser candidato na base sem o delegado Valdir, porque o deputado federal Valdir Soares lidera as pesquisas. Que peso que isso pode ter realmente lá na frente? Ou seja, a comparação entre a pré-campanha e a campanha na prática, principalmente nessa disputa ao Senado, em que aparentemente as pesquisas pesam menos, porque o eleitor vai pensar mesmo em quem ele vai votar para Senado só lá nos últimos dias, na última semana, né, professor? Um dos efeitos principais das pesquisas é essa capacidade que tem, né, os relatórios, os números, os diagnósticos
que representam as sondagens da opinião do eleitor, eles afetam sobremaneira a composição das chapas, ou seja, as definições que serão levadas para as convenções, para o momento aberto. Então, as pesquisas pesam muito dentro dos bastidores. Como você mencionou, na questão do Senado é muito difícil, é muito mais difícil, né, que as pesquisas captem de maneira muito precisa e muito mais próxima da realidade, mesmo dentro das suas margens de erro aí, né, é muito mais difícil que elas captem essa intenção do eleitor ao modo como elas captam aquilo que mais chama a atenção, que é a eleição para os cargos principais. Na presente eleição, é o cargo de governador e o de presidente da República. Então, nessas para senador, vários elementos afetam a precisão das pesquisas, né? Uma delas é que os nomes colocados ao Senado, a disputa para o Senado, eles são muito conhecidos nos bastidores, mas são pouco conhecidos no grande público eleitor. Então, isso gera essa dificuldade, né? Se a gente lê bem as pesquisas para o Senado, por exemplo, a ausência de intenção de voto definida, aquele eleitor que não sabe em quem votar ou que ainda não se definiu, é muito maior do que a de governador e a de presidente. Então, tem esse efeito. Em segundo lugar, é que dentro de praticamente todas as facções ou em cada campo da disputa, nesse caso aí, que nós estamos tratando, que é o campo conservador aqui em Goiás, né? Esse campo da disputa tem um número muito maior, um efetivo muito maior de potenciais candidatos. E é disso que se trata. As pesquisas, enquanto os candidatos não são candidatos reais ou efetivos, já aprovados por suas coligações, eles são potenciais candidatos. E na condição de potenciais candidatos, o eleitor também não tem obrigação nenhuma de demonstrar preferência por A ou por B. Então, alguns fatores aí na disputa para esses cargos, né, eles afetam mais aí a precisão das pesquisas. Um outro fator que afeta é que determinada liderança, ela tem, né, o seu peso, a sua importância de voto muito concentrado numa determinada região, ou uma região geográfica, ou uma região do espectro social, né, o espectro socioeconômico. Então, muitas vezes, isso também dificulta fazer com que as pesquisas captem com precisão a disputa ao Senado. E o que pode acontecer? Como eu disse, o calendário é impositivo, isso tem que ser resolvido até o dia 3 ou 4 de agosto. Né? Dia 20, detona-se o prazo final para resolver esse negócio. Né? Então, nesse período convencional aí, algumas candidaturas serão abandonadas, né? Alguns candidatos vão ser retirados do cenário, serão ou forçados a isso, ou concordando com a negociação a ser feita, ou esses candidatos, caso permaneçam, se a negociação interna não for bem feita, eles serão aqueles que a política brasileira já tornou conhecido pelo nome de cristianizados. Se não for bem negociado, eles podem até permanecer candidatos, algum deles, né? Mesmo com candidatura única, com candidatura avulsa, né? Mas poderão ser cristianizados, porque se não tiverem chances, aí não adianta. A base eleitoral tende a estabelecer uma fuga, né? Uma preferência para apoiar aqueles outros em que a expectativa de poder seja mais real. Professor, saindo desse cenário aí de Senado na base do governo, né, para um aspecto mais amplo, como é que o senhor avalia a oposição, né, para o governo do Estado, enfim, para essa disputa estadual na eleição desse ano? Com essas candidaturas que estão postas, né, o PT quer colar o nome do Volmir Amado no do Lula, pelo menos aparentemente é isso, né, a centro-esquerda com o PT, a extrema-direita com o Major Vitor Hugo, que quer aposta, né, na força do bolsonarismo em Goiás. E aí a gente tem duas mais de centro, né? O Gustavo Mendanha do Patriota, ex-prefeito de Aparecida, e Marconi Perillo, que para os tucanos cada vez mais é pré-candidato sim ao governo e não ao Senado. Como é que o senhor enxerga? A oposição pode patinar nas eleições desse ano ou de fato ela pode chegar com força, Marconi Perillo retomar sua imagem, essas influências de Lula e Bolsonaro e Gustavo Mendanha, que também fala muito, né, de ser da base do presidente Bolsonaro, mas tenta ser uma novidade na campanha, professor? São algumas considerações assim, preliminares, que eu acho que
até o momento, elas nos permitem fazer duas leituras básicas, né? É que o campo da disputa política já coloca essas definições aí que você mencionou, né? A extrema-direita mantém uma candidatura tentando se colar ao presidente Bolsonaro, que é do Major Vitor Hugo. Me parece frágil, me parece que não vai ter sucesso, é o que a gente pode estabelecer já, eu imagino, antever isso aí, né? E uma novidade. A novidade aí é que, ao contrário de que há um ano, quando anunciou aí a entrada na disputa do ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, né? Poucos acreditavam que ele teria essa impulsão. A gente chama de impulsão aí na análise pré-eleitoral, é esse momento antes da convenção, né? É se o sujeito chega para esse momento do calendário das convenções aí com um cacife eleitoral respeitável. Gustavo Mendanha conseguiu isso. As pesquisas demonstram que ele está se tornando um candidato minimamente... Aquela sugestão de análise que a gente tinha até poucos meses, né, de que o candidato conseguiria a reeleição com relativa tranquilidade, hoje não é muita gente que aposta nisso mais não. Gustavo Mendanha pode ser uma ameaça. Se Gustavo já mostrou esse potencial aí de competitividade eleitoral, né, a gente não pode, duas coisas aí, a gente não pode mencionar que seja uma competitividade fora do campo conservador. Eu tenho dificuldade de caracterizar, como você mencionou, Gustavo disputando o centro, ou se caracterizando pelo centro, né? Ele ainda é também, né, um candidato do campo conservador, disputa lá dentro, né? E pela esquerda, o crescimento de Gustavo já está impondo uma nova dificuldade à esquerda. É que, do ponto de vista regional, é ele que está ocupando o espaço oposicionista ao governador Ronaldo Caiado. E, com isso, dificulta a afirmação do pré-candidato, então, Volmir Amado, do PT e seus coligados, né? E, em conclusão com tudo isso, a gente pode inferir, né, outra observação aí, e é o fato de que, até o momento, a questão nacional das eleições não tem entrado muito, alterado muito, não tem sido decisivo aqui no plano regional, né? Então, nós teremos assim, o comportamento do eleitor, me parece, dividido nessas duas linhas. No plano nacional, ele vai para um lado ideológico, e no plano regional, ele está tendendo a ir para outro lado. Cientista político Pedro Célio conosco aqui, e aqui eu gostaria de acionar mais o professor do que o analista, professor, para pedir uma ajuda para o senhor, né? A gente teve uma campanha interessante nessa eleição, nessa pré-campanha, de movimentação dos jovens, né? E a gente teve até um aumento relativo aí no número de jovens eleitores, esses de 16 a 18 anos. Como é que o senhor explicaria o cenário em Goiás para esse jovem eleitor que vai votar pela primeira vez, professor? O senhor sabe que a Sagres aqui integra, né, uma rede de aprendizagem, então tem muita gente nessa faixa etária aí nos acompanhando e talvez a política seja um pouco de tabu ainda para muitos deles, né? Como é que o senhor explicaria para esse jovem eleitor o cenário aqui em Goiás para essa eleição que está chegando? O momento da juventude é um momento especialmente de integração, né, aos grandes eixos que formam a vida social. E um dos eixos principais da vida social é a política. O jovem também está num instante de integração às coisas da política. E do que é composto a política, né? A essência da política. A política ela traz muito, né, o campo dos interesses, mas também o campo dos valores, né? E a juventude tende, né, nessa fase aí, a se fixar muito em valores. Então, é observar a recomendação que a gente pode fazer para a juventude, ou a indicação, não é nenhuma receita, nada disso, né? É que a juventude ela entenda que, ou cada jovem entenda aí, que ele está se integrando à comunidade, né? Ele está se integrando à política, portanto, às coisas que definem a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, né? A sua futura profissão, a possibilidade de satisfação e de felicidade e de bem viver para si e para a sua família, né? Os valores que ele quer ver numa sociedade onde ele vai criar os seus filhos, né?
Eu vou dar só um exemplo aqui, né? De que maneira que o jovem gostaria de ele se realizar e ver os seus filhos, né? Numa vida social, num mundo em que impere a solidariedade ou a competitividade entre os indivíduos dessa sociedade. Esse é só um exemplo. Uma sociedade que valorize a vida, né? Ou autorize, né, os atentados contra essa vida e que o Estado, o poder público, né, transforme em lei ou a defesa da vida ou a defesa daquilo que atente contra a vida. Então, esse mundo dos valores também faz parte da política. Ele é um pouco mais invisível, às vezes nós não damos conta, ou a pessoa, qualquer pessoa não dá conta de traduzir para si próprio e para os outros, né, de que maneira que a gente liga esses valores ou essas referências éticas, né, que vão se traduzir na política. Mas, de qualquer maneira, isso também faz parte. E, em segundo lugar, é aquilo que a gente chama de cálculo estratégico, né? De que maneira a minha adesão a esses valores vai me trazer benefícios mais rapidamente e mais visíveis. É o campo dos interesses. A política é feita desses dois elementos. E aí é a formação de cada um. Cada pessoa traz a sua herança, né? Escolar, educacional, familiar, de experiência de vida. E esse momento da juventude é quando essas linhas todas da formação de cada um estão se encontrando e se definindo. Professor, para finalizar aqui, uma pergunta sobre o cenário nacional, que é essa da PEC Kamikaze, né? A liberação aí de mais de 40 bilhões para programas sociais nas eleições, né? No processo eleitoral, num suposto estado de emergência, né? Para abrir uma exceção, aí, abrir um precedente para isso. Isso se realizando, né? A depender também de como o governo vai conseguir ou não gastar esse recurso, né? Fazer o recurso chegar. Mas qual é a visão do senhor na avaliação política, do peso que isso pode ter, né, dessa mudança desses programas sociais no período eleitoral? Que peso isso pode ter para a eleição? Será que muda voto? Será que pode aumentar a intenção de voto do presidente Bolsonaro? Ou é muito cedo para falar qualquer coisa em relação a isso, professor? Antes de averiguar, né, ou de imaginar o impacto eleitoral dessa medida, é só caracterizar a natureza dela, a essência dela, nisso aí que eu disse, dentro do campo de valores, né, da política. Essa PEC aí que fura o teto de gastos, ela é eminentemente eleitoreira, né? Ela é eminentemente eleitoreira. E isso é triste, porque normalmente essas medidas demagógicas eleitoreiras, elas procuram tirar benefício próprio, atender os interesses de quem as patrocina, né? Tentando se beneficiar da miséria dos outros, das dificuldades dos outros, dos momentos em que os outros vivem, né, amarguras na vida, dificuldades na vida, de todas as maneiras. No caso brasileiro, é a dificuldade social, é a falta de recursos para a sobrevivência mesmo de milhares, milhões de famílias aqui no Brasil. Então, do ponto de vista político, é uma arma na disputa que um candidato, que é o presidente, né, está utilizando com a finalidade específica de auferir vantagens eleitorais. E, no meu modo de ver, vantagens eleitorais sobre as dificuldades dos outros, que são reais. Então, isso coloca a oposição numa situação aí delicada. Ora, se a dificuldade é real, como é que você vai votar contra? Se isso beneficia de alguma maneira, ainda que momentaneamente, um trabalhador, um pai de família que está desempregado, uma mãe de família e é responsável pela sua casa, né? Como é que a oposição vai votar contra e depois se apresentar no dia seguinte lá para pedir o voto? Então, gera essa dificuldade toda. Por isso que, mesmo nos aspectos menores e também nesses de importância de definir um voto para presidente da República, né, a política sempre tem esses dois lados, né? E o importante é isso, é que dentro de cada pessoa, esse contraditório aí dos dois lados se manifesta. Agora, por que se manifesta agora dessa maneira, né? Então, aí é só o momento eleitoral que explica. É isso, professor. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, em mais uma oportunidade, né? Disponibilidade de sempre. Um abraço para o senhor, bom dia e até a próxima. Obrigado, Rubens. Um grande prazer conversar com vocês. Eu deixo um abraço aí para todos da equipe aí do programa Sinal Aberto, a todos da Sagres e a todos os seus ouvintes.
É isso. O professor Pedro Célio, cientista político conosco, analisando o cenário em Goiás, também no país.